Então, queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Com alegria enorme recebemos cada um de vocês. Apesar do tempo hoje, não favoreceu muitos de virem. Alguns nos comunicaram aqui, avisaram que não poderiam vir por causa da chuva, né? O Dr. Clóvis também avisou que está a caminho, pegou um congestionamento de 1h30 parado, né? E agora conseguiu liberar o trânsito, ele está vindo, né? Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Acredito que vai ser o último café do ano, né? Já começa a correria de fim de ano, né? E ano que vem a gente vai voltar com força total, né? Eu creio que ano que vem vai ser um ano muito precioso, né? De muitos negócios, muitos projetos saindo do papel, se tornando realidade, né? Muitos projetos vindo à tona, né? Esse ano, eu creio que tem sido um ano de preparação, um ano de treinamento e muitas coisas na vida da gente, né? E hoje é diferente, cada café ele tem sido diferente, né? Hoje nós vamos ter 3 palestrantes, né? Cada um em áreas diferentes, falando, né, e abordando sobre o negócio deles, a área de atuação deles, né? O que eles têm exercido, o que eles têm vivido, vivenciado, aprendido. Eu creio que o tempo é curto, então não dá para eles contar toda a história deles e nem talvez desenvolver muita palestra, mas vai ficar com um gostinho de quero mais, né? Eu creio que o meu desejo é que esse projeto aqui ele venha tomar uma forma maior, que a gente possa alcançar mais empreendedores, mais sonhadores, mais empresários, né? Eu tenho sido pastor, tenho desenvolvido a minha vida pastoral, mas eu também sou um empresário, né? Eu tenho um escritório de contabilidade e a gente tem alcançado pessoas na área empresarial, né? Que muito tempo eu estava parado, focado apenas na minha vocação, né? Mas eu entendi a importância de voltar a desenvolver a minha vida profissional, que não é a minha vocação, né? Que é apenas uma ferramenta que a gente precisa para poder, né, cumprir a minha vocação, a minha missão. Quando a gente entende a nossa missão, quando a gente entende por que nós existimos, por que estamos aqui nessa terra, o nosso foco ele se torna mais certeiro. A gente para de dar tiro para tudo quanto é lado, né? Hoje uma pessoa me ligou me fazendo uma proposta de trabalho, né? E a gente abriu mão dessa proposta, que seria eu voltar para a CLT, né? E eu disse não, eu não posso voltar para a CLT. CLT é carteira de trabalho, né? É assinar a carteira, né? Ficar lá preenchendo um horário, né? E eu disse não. O que eu faço hoje, eu ganho muito mais do que se eu estivesse na CLT, né? Eu disse, não, mas eu cubro a proposta. Eu disse, não, a senhora não consegue cobrir a proposta, né? A senhora não vai conseguir cobrir. Então, para você ser um empreendedor, você vai ter que ter coragem, né? Muitas pessoas têm medo de empreender porque tem medo de não ter aquele salário fixo. Ah, mas se eu não tiver um fixo, como é que eu vou cobrir minhas contas? Como é que eu vou honrar meus compromissos? Né? O empreendedor, ele tem que sair dessa linha tênue, fina, né? Que às vezes a gente herdou lá dos nossos pais, que tem que ter um salário fixo, que tem que ter a carteira assinada, né? Ou que tem que fazer um concurso público, né? Para ter uma garantia. E a pessoa passa a vida inteira frustrada, trabalhando lá dentro do local frustrado, infeliz, triste, né? Quando que tendo
um enorme potencial que poderia alavancar, e não só ele ou ela ser beneficiado, mas muitas pessoas ao redor serem beneficiadas com esse potencial que tem. Tem um vídeo, vocês já viram certo aí no Instagram, uma jovem, uma moça, que chega perto do cavalo e ela finge encilhar o cavalo. Vocês já viram esse vídeo? Não? Já viram? É fictício. Ela fez de conta que estava botando as rédeas na boca do cavalo, passa por cima da cabeça do cavalo e começa a puxar. E o cavalo, sem rédea nenhuma, segue ela. Porque ele está acostumado àquela prática de ser encilhado, colocar a rédea e ser puxado, né? Ele está tão acostumado àquilo que mesmo ela não colocando de verdade, então o cavalo segue ela, né? E nós muitas vezes estamos assim, vivendo no automático, né? E eu vejo, quando olho vocês aqui, várias idades, várias áreas de experiência, de atuação. Sabe o que eu vejo? Eu vejo leões e leoas com gigantescos potenciais aí dentro, que, se tiverem a coragem necessária, vão romper e vão fazer a diferença aqui na sociedade. Estão entendendo? Vocês têm um potencial violento dentro de vocês, que não só, mas eu estou ganhando meu salário, tá bom, consigo suprir minha casa, minha família, tá bom. Quando você poderia ser alguém que iria gerar recurso para outras pessoas que não têm a coragem de romper, mas que vão ser, né, colaboradores do teu sonho, do teu projeto. Estão me entendendo? Não sei se estou me fazendo claro, né? Tem gente que não tem a coragem de romper. Tem medo, precisa da garantia do salário. Uns dias atrás, eu fiz um negócio que era o salário de um mês. Eu fiz num negócio. O salário de um mês. Tá entendendo? Quando você parte pro empreendedorismo, você começa a ampliar a tua visão. Tem dia que você não ganha nada, tem semana que você não ganha nada. Não é? Tem semana que misericórdia, mano. Né? Mas o lado empreendedor é assim. Você tem que ter coragem de romper com o medo se eu não tiver o meu salário. Mas um negócio que você fizer, quem sabe pode mudar a tua história e a história de muitas famílias. E eu peguei algo aqui só para dar uma introdução. Eu queria falar que todo empreendedor, ele precisa ter uma aptidão, primeiro, de coragem, de romper com alguns paradigmas, né? O Brian vai falar depois, mas a gente estava ouvindo ele me contando, a Amanda me contando, que quando ele quis ir não pro local que ele está hoje, né? Ele ouviu de pessoas queridas dele: não vai, aqui tu não paga aluguel. Aqui tem a segurança, não paga aluguel. Para lá onde tu vai ter que pagar aluguel. Se ele tivesse ouvido esse conselho, estaria vivendo o que está vivendo hoje? Não, né? Teve que ter a coragem de largar a segurança do não pagar aluguel para começar a pagar aluguel, né? E hoje está vivendo uma outra realidade, né? E assim é o empreendedor. Então, uma outra coisa que o empreendedor precisa ter é inteligência emocional. A gente vai ouvir falar muito, né, no nosso dia a dia hoje sobre inteligência emocional. Todo empreendedor, ele tem que ter a sua emoção curada, sarada,
para quando virem os baques de um negócio que não deu, de um não, de um possível cliente, você não se abalar, você não ser abalado, você permanecer firme. Então, como a inteligência emocional impacta o sucesso do empreendedor? Amadurecer as relações sociais e o comportamento ajuda na busca do equilíbrio e possibilita assumir posições mais apropriadas no dia a dia do empreendedor. E as questões que envolvem o fracasso ou o sucesso de empreendimento não são apenas analíticas ou racionais, mas também envolvem aspectos emocionais voltados às relações sociais. E muitos pensam que eles pouco influenciam por se encontrarem na esfera de sentimentos e emoções. Mas saiba que causam um enorme estrago na capacidade de tomar decisões se a gestão das emoções não for bem conduzida. Aí a importância de tratar com muito carinho a inteligência emocional relacionada ao empreendedorismo, né? Então a gente precisa ter as emoções fortes. Todo empreendedor, ele tem que ter as emoções fortes, né? Tem dia que tu não tem vontade de levantar, né? Não tem vontade de trabalhar. Mas se você não for trabalhar e abrir a porta do teu negócio, como é que vai ser? Né? Um dia eu ouvi uma história que a mãe de um pastor, era domingo de manhã, tinha culto, e a mãe foi na casa de uma pessoa e disse, bateu tocou a campainha, ninguém atendeu. Ela viu que o portão não estava chaveado, ela entrou e foi lá no quarto do filho. Meu filho, você não vai no culto hoje? Não, mãe, eu não vou no culto hoje, estou cansado. Trabalhei demais essa semana, eu estou cansado, estressado. Mas meu filho, tu precisa ir no culto. Mas mãe, me dá um motivo que eu precise ir ao culto. Só um motivo, sim, só um motivo bem forte, razoável. Tá bom, tu é o pastor da igreja. É. Assim é na vida do empreendedor, queridos. A gente tem que ter as nossas emoções equilibradas, saradas, para poder vencer no aspecto do empreendedorismo. Então, já chegou o nosso terceiro palestrante da noite, né? Graças a Deus chegou bem. Então eu queria, como de costume a gente faz, fazer uma oração, agradecendo, né? Por mais uma semana que passamos, todos terem chegado bem, alguns não puderam estar aqui com a gente, mas está tudo bem, né? E que bom que você veio, que bom que cada um que está aqui era para estar aqui, né? Então, se você puder fazer a gentileza de fechar seus olhos e levar o seu pensamento a Deus e agradecer. Talvez a semana não foi como você queria. Talvez não fechou negócios como você esperava. Talvez alguns nãos você teve que ouvir essa semana. Mas saiba que tudo isso faz parte do processo. Tudo isso é necessário. Tudo isso é treinamento divino na nossa vida.